Eu quero que você abra comigo na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, nós vamos ler no capítulo 1, fica no final do Novo Testamento, antes do Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 5 até o capítulo 2, verso 6. Primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 5 ao capítulo 2, verso 6, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, a saber, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por esta razão, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olhem aqui para mim, meus queridos. O centro de tudo que se diz aqui, para fins práticos relacionados à nossa existência, é o que se lê no verso 7, que afirma: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, com as nossas esposas, maridos, filhos, pais, irmãos, com os humanos que cruzam nosso caminho, que atravessam a nossa existência, mas, sobretudo e especialmente, comunhão é algo que acontece em torno do partir do pão, da companhia com os companheiros, que literalmente são aqueles com os quais se divide o pão. Aqueles que nós chamamos de família, chamamos de irmãos, chamamos genuinamente de amigos e, sobretudo, tendo a fé como elemento pivotal desse vínculo e desse encontro. E aqui João diz: se andarmos na luz,
como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Nossa relação vira algo eucarístico, grato, feliz, harmônico. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Não porque nós não tenhamos pecado, é o que diz o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, é um auto-engano horroroso e adoecedor, e que impossibilita a gente se perceber, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, todavia, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aparentemente, existe um paradoxo nesse convite que nos convida para andarmos na luz, como Ele está na luz, porque se andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O contexto antecedente nos fala que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E nos diz que aquele que anda com Deus não anda nas trevas, anda na luz. A suposição seria, portanto, que em nós não haveria treva nenhuma. Todavia se diz que nós pecamos. E dizer que nós pecamos é dizer que em nós existem sombras. Todavia se diz que, em havendo pecado em nós, mesmo assim, paradoxalmente, se pode andar na luz e não nas trevas. E em dizendo que se pode andar na luz e não nas trevas, apesar de que é absolutamente esmagador que se admita que em nós há sombras de pecado, a gente anda na luz confessando a nossa sombra. Porque se dissermos que não temos sombra, que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. De modo que luz e verdade são a mesma coisa no contexto do Evangelho. Até quando eu falo a verdade sobre a minha sombra, eu me ponho na luz. Se eu, todavia, não falo a verdade sobre a minha sombra, por mais que eu pense que assim esteja andando na luz, eu vou mergulhando em treva cada vez mais profunda, porque eu vou criando enganos e auto-enganos e vou deixando de me enxergar e de me perceber. De modo que para andar na luz, como Ele na luz está, embora a luz dele seja absoluta e a minha seja um caminhar sob ele e que vai me iluminando, mas que não faz de mim um ser absolutamente iluminado, mas até para andar na luz como ele na luz está, sendo a luz dele a absoluta e a minha uma luz que caminha em relatividade, eu preciso manter a qualidade da luz dele, e a qualidade da luz dele em mim é verdade. Verdade para admitir minha sombra. Verdade para admitir minhas ambiguidades. Verdade para admitir a realidade de quem eu sou e me enxergar. Do contrário, eu não ando com ele, eu não estou nele, a luz dele não está em mim, porque a luz dele estando em mim, fica claro para mim quem eu sou, e ficando claro para mim quem eu sou, é inegável para mim mesmo o fato de que eu tenho sombras. Daí o aparente paradoxo,
Quanto mais eu ando na luz como ele na luz está, menos sobra o auto-engano em mim mesmo, quanto a vir de maneira equivocada e hipócrita e sem autopercepção, pretender confessar que em mim não há pecado nenhum. Quanto mais próximo da luz eu mais me enxergo, quanto mais me enxergo, mais eu confesso que em mim há não apenas poucos, mas muitos pecados. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a palavra dele, mais tragicamente ainda, não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí João prossegue e diz: filhinhos meus, eu tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Quando ele mesmo diz que nenhum de nós anda sem pecar. Outra vez, que paradoxo é esse? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra dele não está em nós, ao mesmo tempo em que se diz, temos-vos dito estas coisas para que não pequeis. Se eu entrar na segunda fase e dizer daqui não peco mais, eu o faço mentiroso e a palavra dele não está em nós e eu entro em sombra, trevas e densas trevas. Ao mesmo tempo em que se diz, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Que contradição é esta? O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida e nos encontrou mortos, espiritualmente mortos, seres apenas psíquicos, seres almáticos, seres pulsionais, de razão cuja razoabilidade é extremamente questionável, porque está toda condicionada por um fluxo e uma carapaça de pensamentos que nós herdamos, que nos condiciona culturalmente, que nos manipula por todos os fluxos sociais, aos quais Paulo chama de curso deste mundo, e que recebe uma influência invisível extraordinária daquilo que Paulo também chama de poderes mediúnicos do mal nas regiões celestes, atuando nas nossas existências, de modo que até aquilo que a gente chama de livre-arbítrio é tudo menos um arbítrio livre, porque é pré-condicionado de todos os modos. Mas a melhor perspectiva de nós mesmos, sem termos tido a iluminação graciosa do Evangelho, não da igreja, não da religião, do Evangelho, é outra coisa, do Evangelho de Cristo, da luz de Deus, da luz do Espírito Santo, que não está contida entre quatro paredes, nem aprisionada a doutrinas de homens, é livre como Deus é livre. Mas a melhor situação e o melhor cenário para nós, sem essa iluminação do Evangelho, é estarmos ainda condicionados às coisas que eu disse há pouco, que nos condiciona, sendo nós apenas seres psíquicos e almáticos, pulsionais e de uma racionalidade questionável e mortos, espiritualmente mortos. Mortos em delitos e pecados. Mas é aqui nessa afirmação de Paulo que se explica a contradição de João. Quando diz, quem disser que não tem cometido pecado é mentiroso. Ao mesmo tempo em que diz, estas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Andem na luz como ele está na luz. Ora, se eu ando na luz como ele está na luz, eu não deveria ter sombra nenhuma, mas eu ando na luz como ele está na luz, admitindo a minha sombra, admitindo o meu pecado, confessando que eu o tenho, ao mesmo tempo em que se diz, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Como eu entendo isto? Ele nos deu vida,
estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando se diz que se nós andarmos na luz, assim como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se está dizendo que andando nessa luz, de um modo de pecar, nós ficamos gradativamente livres. Há um outro modo de pecar que nós jamais estaremos livres dele. Mas nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Há um modo de pecar do qual eu não fico livre nunca, e se disser que não tenho cometido esse modo de pecar, eu faço mentiroso e a palavra dele não está em mim. Mas há um outro modo de pecar do qual eu posso ir me tornando livre, e preciso. Do contrário, eu não estou na luz e nem ando na luz e nem consigo ter comunhão com você, nem você comigo. Nem no meu casamento, nem nas minhas relações paterno-filiais, nem nas minhas fraternidades, nem nos meus encontros humanos, nem na lide até com o inimigo, com o qual eu não tenho comunhão, mas eu posso atravessar a relação com ele sem que ele me faça e me obrigue a pecar com as devoluções do ódio, da amargura e dos sentimentos perversos e hostis. Então, que ambivalência é essa? Olhem e me acompanhem. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Se eu cometo delitos, eu não tenho como ter comunhão com você, porque o delito é contra o próximo. O delito é um agravo relacional. O delito é aquilo que a gente pratica e que fere, e que machuca, e que choca, e que agride, e que provoca, e que engana, e que mente, e que ofende, e que lacera, e que rasga, e que destrói o próximo, a vida dele. O delito é relacional. Mas se diz, ele nos deu vida estando nós mortos, nas nossas deliberações erradas, nos nossos delitos. Mas ele nos deu vida estando nós mortos também nos nossos pecados, cuja palavra original no Novo Testamento grego designa o pecado essencial, o pecado da natureza, o pecado do ser. O que não tem absolutamente nada a ver com a prática de delitos. Se eu digo que eu não carrego nenhum pecado, nenhuma sombra em mim, eu faço mentiroso e a verdade não está em mim, porque pela verdade eu reconheço essencialmente quem eu sou. E eu sou ambíguo, eu sou ambivalente no mínimo. Eu sou capaz de sentimentos contraditórios, de pensamentos que se expressassem e se transformassem em atitudes e posteriormente em ações, em comportamentos, poderiam me tornar um ser absolutamente intragável e intolerável. Pela misericórdia de Deus, eles me passam, me atravessam. Se eu amadureço na consciência, eu os repilo, eu os repulso, eu os afasto imediatamente, mas nem na mais aguçada de todas as consciências, o pousar, ainda que rápido,
dessas coisas que em nós designam a nossa própria natureza, porque elas não nos vêm de fora, mas elas se levantam de dentro de nós, elas mesmas nos contam a história da nossa relatividade absoluta e do nosso pecado. É o que se chama no Novo Testamento de amartia, que é equivalente a uma flecha torta, que por mais bem intencionado que seja o atirador, ele mira, mas na hora que ele solta a flecha, como ela é torta, ela sempre se desvia do ponto preciso, ela nunca é absoluta, ela nunca chega exatamente lá. São sentimentos tortos, são afetividades tortas, são pensamentos, por mais retos e lineares que sejam, tortos, são motivações, por mais limpas que pensamos, equivocadas, são os surtos da nossa cobiça, maculando mesmo o nosso mais belo altruísmo, é a nossa presença inerente de vaidade, prejudicando mesmo as nossas ações de maior bondade. Todos nós temos e somos assim. E se dissermos que assim não somos, fazemos-lo mentiroso e a palavra dele não está em nós. E se dissermos que assim não somos, inviabilizamos qualquer projeto de relação humana, porque o primeiro passo na relação com Deus e com os homens é saber admitir e confessar que nós somos assim, a fim de que nós não tenhamos que pulsionalmente e comportamentalmente expressarmos-nos deste modo. O evitar o delito começa pelo admitir a tortuosidade da nossa própria essência. Quem nega a sua essência manifestá-la-á de algum modo pela mentira praticada contra si mesmo. Aquele, todavia, que admite a sua essência dissolve as suas sombras. A luz o habita, a verdade o possui, a fantasmagoria mentirosa vai embora. Cada um capaz de reconhecer-se diante da luz de Deus desmonstrifica aquilo que, mais cedo ou mais tarde, pelas negações, avolumar-se-á e manifestar-se-á como delito horroroso, quebrando vínculos e relações. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. João diz, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Por quê que a gente tem tanta dificuldade de manter comunhão uns com os outros? Por quê? Por que tanto conflito? Por que tanto choque? Por que tanto susto? Por que tanta complicação? Por que tanta decepção? Por que tanta hipocrisia? Por que tanta fantasmagoria assombrando relações quando a gente se achava e se sentia pacificado e tranquilo em relação ao outro? Porque quem não se enxerga e não admite quem é, que não confessa, que não apenas cometeu, mas comete todo dia pecados ainda quando não os pratique como comportamento e exterioridades, mas comete-os na subjetividade, nos pensamentos, nas afetividades, nas emoções, nas pulsões, nas motivações. Quem não tem e não faz esse reconhecimento todo dia, esse não está na luz. Esse é o paradoxo.
A minha luz decorre da admissão real, humana, verdadeira, inequívoca, visceral e sincera de quem eu sou, das minhas sombras. Isto é verdade. E onde há verdade, há luz. Onde há luz, há verdade. Verdade e luz são em Deus a mesma coisa. Agora, se não existe em mim essa verdade, como eu andarei na luz como Ele está na luz? A luz dele é absoluta, nele não há treva nenhuma. A minha luz é relativa, eu tenho que admitir a minha sombra. E quando eu confesso a minha sombra com verdade, tudo que se manifesta é luz. E a primeira verdade a ser admitida e a transformar meu ser em luz é essa, de que eu sou essencialmente um ser ambíguo, ambivalente, ou seja, eu sou pecador, eu peco. Não porque eu pratique delitos todos os dias, não é pelo que eu faço, antes de ser pelo que eu faço, é por quem eu sou. O sou e o eu que ninguém conhece, e que pode se internar num monastério, e que pode se deixar prender numa camisa de força e existir pela passividade ou pela contenção, sem praticar nenhum delito, mas ainda assim, essencialmente habitado por um mundo de subjetividades em sombra e em pecaminosidade. Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou um pecador. É por causa de quem eu sou. Mas quanto mais coragem, na verdade, eu tenho de me enxergar e de admitir quem eu sou, menos as sombras têm chance de se adensarem dentro de mim, monstrificarem-se dentro de mim, a ponto de formarem algo denso e que se projeta de mim, transformando o que antes foi um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma afeição perversa, um desejo cobiçoso, uma elaboração mentirosa, uma fantasia, naquilo que ganha concreção em atitudes, em comportamento e que, de maneira inevitável, se transformará em delito relacional e que vai não apenas me ferir, porque quem quer que o pratique se fere, mas vai ferir a outros, a muitos outros, porque tudo não começou a ser sarado no âmbito da luz que admite a sua própria sombra na presença de Deus, com verdade. E aí, quando eu não tenho o medo de me enxergar diante de Deus, e eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Isso é luz. É a luz de quem admite sua sombra com verdade e, em admitindo-a com verdade, a manifesta para si mesmo e diante de Deus e da sua própria consciência, e em fazendo tudo que se manifesta sai da escuridade e se torna luz. E morre antes de se tornar delito, antes de se tornar pulsão incontrolável, antes de se tornar os fenômenos, a revelia que vão arrebentando a nossa existência e a de outros fora de nós. Por que tanta falta de comunhão? Comunhão conjugal, os casamentos. Por causa de uma incapacidade enorme de cada um olhar para si mesmo, de se enxergar. De se enxergar em Deus, de se enxergar diante do outro. Por causa de uma vergonha enorme das antigas folhas de figueira de Adão e Eva, das nossas camuflagens idiotadas,
que querem esconder as nossas sombras e que num casamento todas elas são expressas e depois vão se delituando na medida em que a gente as camufle, que a gente não as enxergue, que a gente não as admita, que a gente não tenha a coragem simples da verdade que traz a sombra para fora e diz a Deus, e diz ao cônjuge, e diz aos homens: eu não sou assim, eu carrego isto, a minha vocação é ser sem isto. Mas para que eu me torne sem isto, eu preciso confessar a Ti, Senhor, e a Ti, minha mulher, a Ti, meu marido, a Ti, meu irmão, que isto ainda me habita, perdoa-me, portanto, por isto. E aí a luz ilumina tudo, tudo, ilumina tudo, tudo. Mas quando eu camuflo, quando eu nego, quando eu busco me enganar e enganar o outro, eu não só faço Deus mentiroso, porque eu testemunho que Deus dá de mim pela luz da verdade absoluta é outro, como eu também inviabilizo toda a relação humana, porque que relação humana pode existir sem verdade? Que comunhão de luz pode existir se bandas e bandas e dimensões do meu ser são densas sombras e densas trevas? É só uma questão de tempo, de gestão fadada à falência, mas isso manifestar-se-á, e os sustos chegarão, e os vínculos se quebrarão, e as amizades se desfarão, e as admirações morrerão. E as fraternidades se desfazem. E a comunhão se esboroa. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque todos nós somos chamados a tomarmos consciência, em primeiro lugar, dessa dimensão essencial da nossa doença humana, da nossa rachadura íntima, da nossa psicose básica. De que muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos fazer, a gente se assusta com a pulsão dele, no mínimo, dentro de nós. Admitir esta verdade, todavia, não nos coloca no lado da escuridade da existência. Admitir essa realidade nos põe dentro da luz. E aí, manifesta-se uma engrenagem espiritual, psicológica do Evangelho que nenhuma das sabedorias deste mundo jamais desenvolveu, que é aquela que diz que tudo que é trazido de dentro de mim, pela verdade que não camufla, a autopercepção que não tenta se auto-enganar, ao contrário, se expressa e se confessa, por mais estranha, por mais que socialmente eu ache desprezível, por mais que eu mesmo me julgue e queira escondê-la ao máximo dentro de mim, mas se eu tiver a coragem oposta e a trouxer à luz como confissão e a expuser diante de Deus, em algumas ocasiões até uns aos outros, sendo capazes de confessar uns aos outros, quando é necessário, aquilo que assim é feito e que assim se expressa, sendo manifesto, desmonta toda a engrenagem da pulsão perversa dentro de nós e se torna luz na nossa vida. Luz. Aí a gente tem chance de ter comunhão uns com os outros. Só assim a gente tem. Do contrário, nós formamos um grupo de bandidos fraternos. É um banditismo fraterno. Do contrário, a gente se casa em mentira, em traição, em engano. De outra sorte, todo casamento é adultério.
E aqui ninguém está recomendando o sincericídio, que chegue para o marido ou para a esposa. Você não sabe o que me passou pela cabeça hoje. Não. O outro tem que apenas ter certeza absoluta da minha não camuflagem. Isso não tem que se transformar numa confissão neurótica de todos os movimentos e dinâmicas da minha interioridade. E nem tampouco daquelas que por ele não foram nem sentidas, nem captadas como energia, nem como coisa alguma. Ele tem apenas que ter consciência que eu tenho consciência de quem eu sou. E uma consciência sem auto-engano. E também corajosa o suficiente para declarar-se em manifestações de autopercepção que se transformam em explícitos pedidos de perdão e de reconciliação, que às vezes se antecipam muitas vezes no processo de que o outro tenha que sofrer curas divinas, porque nós mesmos já sejamos a cura milagrosa pela antecipação, que veio pela subteza do nosso reconhecimento sincero e não hipócrita do que de nós procedeu e não devia ter procedido, mas tendo acontecido, é imediatamente trazido à luz na verdade, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Do contrário, gente, a ênfase aqui, notem, é em andar. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2, no último verso que eu li, que é o verso 6, diz: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E ele andou em verdade absoluta. E o absoluto da minha verdade é a confissão absoluta da minha relatividade em verdade nele. E a única maneira que eu tenho de andar assim como ele andou, já que eu não sou absolutamente absoluto, que eu seja absolutamente verdadeiro na compreensão da minha relatividade. Aí eu ando assim como ele andou, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todas as nossas relatividades. E eu não dou susto em ninguém, porque não se criam os volumes de pulsão, escondidas e fechadas, o produto do pecado, da essência, do amartia, da natureza de ser, que em sendo negada, cada vez se torna mais tortuosa e labiríntica, mais pulsionada, mais assustadora, até o dia em que ela salta para fora de nós na forma de delitos chocantes, e a gente se assusta com nós mesmos e uns com os outros. Pela deliberação, pelo delito que de pulsão virou uma destinação do ser consciente que diz: eu vou fazer. E faz. Agora olha aqui para mim. Às vezes a sensação que me dá, quando eu vejo essa multidão de negações, de mentiras, de enganos, de auto-enganos, de gestão, de toda sorte, é que a nossa idiotice é tão grande, a nossa estupidez é tão perversa, que é como se nós pretendêssemos fazer cirurgias oftalmológicas precisíssimas nos olhos dos nossos irmãos em estado de total escuridão.
É mais difícil do que para dois virgens se encontrarem num quarto desconhecido numa noite de lua de mel e fazerem uma cópula. Infinitamente mais difícil. Porque o instinto acha. Oh, tá aqui. Eu peguei. Vai por aqui. Acertou. Gol! É possível, é claro que é. Agora, comunhão às cegas. E olha que eu tenho uma boa noção dos espaços aqui. Estamos caminhando, irmãos, uns com os outros. Desculpa. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Passei por um ventilador na lateral. Estou chegando mais perto da porta, ainda não sei a distância, porque já sinto aqui um ar mais fresco. Estou indo, graças a Deus, estou indo, esperando um milagre, de não tropeçar, não esbarrar em ninguém. Eu não estou vendo nada. Só estou agora aqui muito ajudado pelo fluxo do vento. Estou indo. Opa, me perdoa, meu irmão. Como é o seu nome? Eu não estou lhe vendo. Carlos, me perdoa, Carlos. Você estava aqui o tempo todo, eu não te vi, não é? Não, mas eu estou cego, ando nas trevas. Mas a gente pode ter comunhão assim mesmo, Carlos, tá bom? Você na escuridão e eu na escuridão. Vamos lá. Essa é a comunhão dos irmãos. Todo mundo, não, eu não tenho cometido pecado, eu sou crente. Perdão. E aqui eu bati em alguém, quem foi? Em quem que eu ofendi você? Me desculpe. Como é o nome da ofensa do braço direito? Regina. E do braço esquerdo? Osias. Regina e Osias, irmãos amados. Desculpem eu ter tropeçado em vocês. Não devia ser assim, afinal de contas nós estamos na luz como Ele na luz está. E nós mantemos comunhão uns com os outros. Mas essa é a nossa loucura. A gente vai dizendo que nós não temos cometido pecados. Isso foi coisa do passado. A gente confunde os nossos pecados com os delitos. Do tempo que você roubava, se corrompia no governo federal ou do GDF. Agora você não anda fazendo mais isso. O tempo que você pulava a cerca. Agora, onde é que eu estou? Me desculpe. Agora você não faz mais assim. Você veio para o caminho da graça. Coitado. Perdão, tá bom? Foi o gasofilácio. Olha só. O cara se sente culpado até quando tropeça no gasofilácio. Mas ele está na luz. Andando na luz. Mas não se enxerga. Porque o que pode fazer com que eu me enxergue, com que eu realmente fique na luz, eu admitir. Eu tenho como que eu sou relativo. Que por mais firme que esteja, eu sou pura vaidade. Que o meu melhor dia não é desmaculado. Que as minhas melhores emoções ainda carregam as manchas do meu egoísmo. Que o meu maior altruísmo ainda tem, mesmo que de modo profundamente disfarçado, as pulsões do meu narcisismo. Eu não estou cometendo delitos, mas voltarei a cometê-los. Será uma questão de tempo. Se eu não admitir
todos os dias, na presença dele, que eu sou pecador. Do contrário, a verdade não está em mim, e a palavra dele não está em mim. Mas quando eu confesso quem eu sou, os meus olhos se abrem. É estranho, mas quando eu digo, na tua luz eu vejo a luz, e na tua luz eu vejo as minhas sombras, ao enxergar as minhas sombras eu me ilumino, e as minhas sombras se manifestam, e tudo que se manifesta vira luz. E eu enxergo você, e você me enxerga. E a gente pode ter comunhão uns com os outros, sem engano, sem mentira, sem ilusão. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E eu vou caminhando todo dia o caminho de que o delito vá se tornando cada vez algo menos possível e passível de se instalar no meu andar, porque aquele que confessa que permanece nele deve andar como ele andou, e andar como ele andou é andar nos seus mandamentos, e andar nos seus mandamentos é andar conforme o seu amor, e andar conforme o seu amor é andar buscando a simplicidade da frutuosidade do fruto do Espírito, que é, em sendo amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei, não há delitos. Aí a gente pode ter comunhão cada vez mais profunda e crescente uns com os outros, sem mentira, sem malícia, sem engano, sem disfarçatez, sem máscara, sem faz de conta. A minha verdade é admitir todos os dias diante de Deus a minha natureza e me enxergar. E quanto mais eu me enxergo nessa luz absoluta, mais as minhas sombras vão sendo diluídas e mais chance eu vou tendo de caminhar sem o delito que fere o meu irmão, e mais crescem as possibilidades de que nós tenhamos verdadeira comunhão. Comunhão conjugal, comunhão na família, comunhão fraterna, comunhão humana, comunhão em todos os níveis. E mais poderosa será a realidade de que cada um de nós andará purificado. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purificará e nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis delitos contra o outro. E para que no coração, tendo consciência de quem vocês mesmos são, vocês vão trazendo dia a dia a natureza de vocês mesmos para a luz e ficando cada dia mais livres dela mesma, de maneira natural e sem angústia estrangulante. Tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, saibam, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, a cobertura pelos nossos próprios pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós aprenderemos dia a dia a mantermos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus me perdoará, nos perdoará, nos cobrirá, nos aperfeiçoará relacionalmente uns com os outros, de todo pecado, de toda ambiguidade, de toda relatividade, e dia a dia nós ficaremos mais livres daquilo que na sombra cresce, mas que na luz desaparece, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos. Dê as nossas mãos, é assim, estratégia de fechar o corredor mesmo, para ninguém sair. Isso. Vamos terminar em alguns minutinhos. Mas vamos orar juntos. Eu lembro que o Braulio vai conversar com alguns que se disponham a tal. Gente boa de Deus. O apóstolo Paulo disse, não que nós tenhamos alcançado a perfeição, de modo nenhum, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, o meu alvo, o seu alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele conclui dizendo, ora, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Esta é a mais perfeita imperfeição. É na nossa relatividade a reconhecermos, prosseguirmos para o alvo, sem sombras do passado, tudo atualizado na luz de Deus no presente, no dia chamado hoje. Essa é a perfeição dos imperfeitos. Esse é o absoluto dos relativos. É em verdade se admitirem na presença da verdade absoluta de Deus todo dia. Isso nos cura, isso nos sara, isso vai nos tirando o poder do delito contra nós mesmos e contra o próximo. Isso vai nos pondo no caminho da luz, que não tropeçam uns nos outros, e que não anda tateando como eu assim, cautelosamente, para não criar um esbarrão. Isso nos mantém de olhos abertos, isso me faz enxergar você e você me enxerga. Isso cria a chance do nosso convívio ser possível, em qualquer âmbito das nossas relações. Apenas assim. Crê nisto. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, aí é possível. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, em nome de Jesus. Paizinho amado, eu te entrego a confissão da tua palavra, a confissão do Evangelho. E tu sabes que eu creio, por isso é que eu falei. E que não existe nenhuma sombra de dúvida em mim quanto ao que eu falei. Se houver a sombra, eu não teria falado. Eu tenho sombras, mas não tenho nenhuma sombra de dúvida quanto ao fato de que o Evangelho foi anunciado de maneira iluminada, clara, escrachadamente verdadeira e simples. Eu te entrego esta palavra do Evangelho. E eu peço que ela nos ilumine e que ela nos traga para a luz da verdade e que ela nos salve da hipocrisia, das camuflagens, dos auto-enganos, do justicismo
perverso, dos julgamentos que a gente desenvolve, das trevas que a gente chama de nossa luz, de nosso direito. Dá-nos a coragem de confessarmos os nossos pecados, de admitirmos que todo dia nós cometemos, nós somos seres que cometem, mesmo na mais profunda subjetividade, nós somos transgressores. E aí nós seremos iluminados. E aí as nossas sombras serão desfeitas. E aí nós ficaremos cada dia mais livres de que a nossa vida implique em delitos e em delitos. E aí será cada dia mais possível haver comunhão entre nós e entre todos aqueles com os quais nós venhamos a nos relacionar. É o que eu te peço, salva-nos dos jogos mentirosos da nossa alma, dos jogos mortais que o diabo propõe no nosso coração, nos labirintos do nosso ser, nos jogos da mentira. Salva-nos na verdade. É o que eu te rogo, em teu nome, Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça eterna de Jesus, o nosso Senhor, e que o poder, a luz, a verdade no Espírito Santo sejam sobre todos nós, e sobre todo aquele que se queira, que se deseje povo de Deus, aqui e em qualquer lugar da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.